Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Letícia Rissato e você está mais... Eu não sei porque eu tento enfeitar tanto se eu sempre travo. Vamos tentar de novo. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia Rissato e você está em mais um vídeo do canal. Seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa seu like, ativa o sininho. E, gente, não esquece de me ajudar, porque eu quero muito continuar fazendo vídeo pra vocês. Mas eu preciso entender que vocês estão gostando do vídeo. E se vocês não deixarem o like, aí eu vou entender que vocês não estão gostando do vídeo. E aí eu vou parar de gravar e isso vai me deixar muito triste. Vocês não querem me deixar triste, vocês querem? Ó, até afoguei aqui. Vocês querem me deixar triste, tô até sabendo. Gente, hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre a minha gravidez na adolescência. Ai, meu pé tá formigando, eu tô sentada no chão, vocês perceberam, né? A luz tá um pouquinho ruim, mas é que assim, eu tive que colocar um pano ali na porta, que aqui é o melhor lugar que eu tenho pra gravar, porque fica mais bonitinho o fundo. E aí, a luz tava muito forte, tive que pôr aquele pano na porta, porque ficava melhor assim, porque senão fica uma luzona aqui atrás. Ai, vamos lá. Foco no vídeo, porque eu começo a falar e eu não paro mais, né? Então vamos falar sobre o tema do vídeo. É a minha gravidez na adolescência. Ou seja, minha gravidez quando eu era criança, né? Porque eu tinha 14 anos. Gente, eu era muito criança, não era? Bom, eu engravidei com 14 anos. E pra resumir a história, gente, eu teria que contar como eu conheci meu marido. E não dá pra contar sem ele estar aqui, porque é muito difícil de eu conseguir gravar com ele. Porque, tipo, ele é muito tímido, ele não gosta de gravar. Mas eu vou tentar convencer ele de vir gravar um vídeo aqui de como nós nos conhecemos. Que eu acho que vocês merecem, né? Então tá. Mas, gente, tentam entender porque eu vou focar na gravidez, tá? Então eu vou pular partes aí que vocês não vão entender, mas depois eu conto no vídeo de como nós nos conhecemos. Então vamos lá. Eu vou pular pra parte que eu engravidei. Quando eu engravidei, eu já morava junto com o meu marido. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai saber onde foi, porque foi na segunda casa que a gente morou, que foi no sítio em Ipeúna. Gente, eu vou contar um pouquinho sobre a minha sogra, porque ela tem muito a ver do porquê que eu engravidei. Então, vocês vão entender depois o porquê que eu tô falando da minha sogra. Morava eu nesse sítio com o meu marido. Meu marido trabalhava na roça. Vocês vão entender se eu disser assim. Que é na cerca, tirando leite, fazendo essas coisas do sítio. E eu trabalhava na casa do dono, que era lavando, passando, cozinhando, tudo isso aí. Com 14 anos, tá, gente? E assim, minha sogra, eu não conhecia ela pessoalmente. Gente, eu acho que eu devo estar falando muito alto, porque eu tava com fone no ouvido, não sei porquê, né? Tá, voltei. Calma que tem hora que dá uns brancos, viu? Ah, duvido que não dá um branco em você também, né? Paciência. Então, estava eu lá no sítio, trabalhando muito, já fazia uns 2 meses que eu tava trabalhando lá, e eu não conhecia minha sogra pessoalmente. E minha sogra resolveu vir nos conhecer. Coitadinha, ela não sabia, né? Mas ela veio numa fase horrível pra mim. Por quê, gente? Era muita responsabilidade cuidar de uma casa inteira, de uma pessoa muito rica. Porque a pessoa rica, ela é exigente, ela tem dinheiro pra pagar, então ela quer as coisas do jeito dela. E uma criança de 14 anos nem sempre sabe fazer as coisas do jeito que a pessoa quer. Entenderam, né? Só pra vocês terem noção, no primeiro dia eu já queimei o arroz, porque eu tava muito nervosa e o fogão do cara era fogão industrial e eu achava que era o fogão normal. E aí, o fogo era rápido demais, queimou o arroz e... Gente, é tanta história pra contar, mas foco na gravidez. Então vamos lá, 14 anos eu tava muito estressada, porque eu tava trabalhando com uma pessoa que era muito rica e eu, assim, tinha muito medo dela, porque... Sei lá, gente, nessa época aí eu pensava assim, gente rica que tem dinheiro, elas mandam na gente, então a gente tem que obedecer. E eu tinha muito medo dessa pessoa. Eu tava muito estressada, com medo de errar em alguma coisa e ser enxutada de lá, entendeu? Porque eu morava na casa dessa pessoa. O cara deu a casa pra gente morar e deu emprego pra gente, tipo... Era o cara, eu tinha muito medo dele. Eu tava super estressada com muito serviço. E aí minha casa foi ficando abandonada, entendeu? Meu marido cuidava pra mim. E vocês sabem como que é, né? O marido cuida. O meu cuida muito bem. Ele tem até uns vícios de limpeza que eu devo à dona Ivone, que é a minha sogra, né? Porque ela educou ele assim com um vício na limpeza que eu vou te contar. Só que assim, tipo roupa, lavar roupa, essas coisas assim, meu marido não fazia. E gente, tinha muita roupa pra lavar. E minha sogra chegou num dia que a minha casa tava tipo... entendeu? Meu marido trabalhando a semana inteira, eu trabalhando sem parar até tipo 8 horas da noite, entendeu? Eu chegava morta. Você acha que eu ia lavar roupa? Você acha mesmo que eu ia limpar a casa? Você acha mesmo que eu ia tirar pó de cima do armário? Não ia. E eu sabia que a minha sogra tinha essas manias de limpeza. Então assim, ela veio numa hora que eu fiquei... Foca na gravidez, Letícia já tá contando outra história. Tá bom, voltei.
gravidez, foco. Minha sogra veio pra me conhecer. Eu tava muito estressada, tava muito cansada. E eu queria agradar minha sogra, né? Pois bem, estamos eu, ela, almoçamos. Eu fui lavar a louça e ela tava ali do meu lado, conversando comigo. De repente ela olha pra mesa. Em cima da minha mesa tem o quê? A minha cartela de anticoncepcional. Porque, né, já fazia o quê? Uns 4 meses que eu tava morando com o Kaique. Vamos contar assim, uns 2 meses. Não sei. Fazia uns 5 meses. Não sei agora, gente. Não vou falar de tempo porque eu vou estar mentindo, tá? Porque eu não lembro mais. Fazia um tempo aí que eu já tava morando com o Kaique. Só naquela casa fazia 2 meses. E antes disso a gente tinha morado em outra casa. Então, não sei de tempo aí. Mas vamos colocar assim, fazia um tempo que eu tava morando com o Kaique. Então, óbvio que eu estava tomando anticoncepcional. Por quê? Porque eu não queria ter um bebezinho com 14 anos, né, gente? Já basta eu estar morando com meu marido com 14 anos. Aí eu vou querer outro filho? Um filho? Outro filho. Olha como eu já trato meu marido como bebê, né? Não, não vou querer um filho com 14 anos. Então eu tomava anticoncepcional, lógico. Porque minha mãe comprava pra mim. Depois minha sogra olhou aquela cartela e falou assim, que isso? Aí eu falei, remédio. Aí ela, remédio pra quê? Aí eu, pra não engravidar. De quem? Meu. Pra quê? Pra não engravidar. Por quê? Ai, gente, eu fiquei assim, o que essa doida tá fazendo? Ela não sabe o que é anticoncepcional? Nunca tomou na vida? Pois não, gente. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas o meu filho não pode ser pai. É isso mesmo, gente. Eu estava ali há meses com o Kaique e ele nunca tinha me falado que não podia ser pai. Então é lógico que ela me falou isso, eu fiquei tipo, uou, meu mundo caiu. Por quê? Porque, gente, é claro que eu não queria ser mãe com 14 anos, mas eu queria ser mãe. Como é que a pessoa chega pra mim e fala que meu marido não pode ter filho? É lógico que meu mundo caiu, meu mundo desabou, porque meu marido não tinha me contado isso. Então, eu só tava querendo encontrar ele pra esganar ele. E nisso, desce eu pra baixo, onde eu tinha que voltar a trabalhar, né? Porque só tinha ido pra almoçar em casa. Desci e encontrei meu marido já com aquele olhar assim pra ele. Você me paga? Porque eu tenho sonho de ser mãe. E tipo, ele não tava entendendo nada que tava acontecendo. Mas eu tava muito, muito brava com ele. E aí eu chamei ele num cantinho assim e falei assim, a hora que você chegar em casa, a gente tem que conversar. Nisso já escorreu uma lágrima do meu olho. Porque, gente, eu sabia que eu queria ser mãe. Como é que a pessoa fala pra mim que eu não posso ser mãe? Porque falando que meu marido não pode ser pai, tá me falando que eu não posso ser mãe. Como é que eu não posso ser mãe? É claro que eu não queria com 14 anos, mas eu ia querer ser mãe. Pois bem, voltei a trabalhar, muito furiosa, já nem foi um dia muito legal assim. Quando meu marido chegou em casa, graças a Deus, minha sogra tinha ido dormir na casa da minha cunhada. Que se você viu o vídeo anterior, você sabe que a minha cunhada morava no mesmo sítio que eu, que é a filhinha dela. Então ela foi dormir na casa da filhinha dela. E eu, esperando o Kaique chegar. Pois o Kaique chegou e eu já comecei a gritar feito uma louca. Como você não me contou isso? Você é um cachorro sem vergonha. Por que você não me contou? Como que você não me conta uma coisa tão séria assim? Aí ele virou pra mim e falou assim, Lê, então, você não pode acreditar em tudo que a minha mãe fala. Aí eu falei, o quê? Do que você tá falando? Como é que eu não posso acreditar no que sua mãe tá falando? Gente, deu uma confusão, um rolo. Aí ele falou assim, então, minha mãe já tinha me falado que eu fiz uma operação quando eu era criança e talvez eu não pudesse ser pai. Mas era um talvez, ela nunca falou com certeza. Aí eu, mas pra mim ela falou com certeza. Pois bem, depois que eu conversei com o Kaique, ele disse que não tinha certeza, que não... Como que ele falou? Tipo assim, gente, é uma coisa meio assim, eu fiz uma cirurgia quando eu era criança aí, mas não sei muitos detalhes não. Então eu chamei a mãe dele pra conversar e pedi que ela me explicasse mais isso aí. Aí ela falou, olha, o Kaique fez uma cirurgia quando era criança, e aí ele não se cuidou durante a recuperação, e a médica falou até o nome da médica, que eu me lembro bem que era a doutora Cristina. Aí ela falou assim, a doutora Cristina falou que ele não pode ser pai. Gente, eu liguei pra minha mãe chorando. Aí eu pedi pra minha mãe ir lá, no sítio. E aí depois de uns rolos aí que vocês vão saber depois, em próximos vídeos, minha mãe foi lá e eu chorando, falei pra ela, mãe, você não vai acreditar, mãe, o Kaique não pode ser pai, a Ivone me contou isso, me contou aquilo, não sei o que. Aí, tipo, eu tava querendo me separar, porque eu achei que o Kaique tinha mentido pra mim. E ele ter mentido pra mim era uma... Assim, gente, eu perdi a confiança nele, porque ele tinha mentido pra mim, ele tinha escondido de mim uma coisa muito séria. E como eu queria ser mãe, tanto quanto... Como um sonho, gente. Como a gente sabe que a gente vai casar e vai
e vai ter filhos, entende? É isso. Tem gente que não quer ter filhos, eu queria ter filhos, e é um sonho. Então, assim, eu me senti enganada por ele. Então, eu tava na minha cabeça de me separar, porque ele tinha me enganado, tinha escondido as coisas de mim. Aí, o que que eu fiz? Eu falei com a minha mãe falou assim, olha, você não ama ele, você tem que amar ele do jeito que você sempre amou, você tem que perdoar ele por ter escondido isso, e você não pode abandonar ele só por causa de um problema de saúde que ele tem. Aí minha mãe começou a conversar comigo e ela me convenceu de que eu seria muito má se eu terminasse com o Kaique por causa disso. Então eu conversei com o Kaique e falei, olha, eu te perdoo por ter escondido isso de mim, mas eu não quero que você me esconda mais nada. 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 Principalmente se for uma coisa tão importante quanto ter filhos. Então a gente conversou e resolveu que eu ia perdoar ele por ter me escondido uma coisa tão séria assim. Mas eu fiquei com aquilo dentro de mim, sabe? Aí a gente brigou, discutiu, depois disso teve várias discussões, porque aí assim eu falei, perdoo, mas aí vocês sabem como que é, né, gente? Toda briga que a gente tinha, eu jogava isso na cara dele, tipo, eu fiz isso de errado e você que me escondeu isso, entendeu? Ficou uma relação insuportável, a gente brigava demais por causa disso. Aí teve um dia que ele explodiu, aí ele falou assim, olha, tá bom, eu vou me tratar, tá bom? Eu vou resolver isso aí, eu vou procurar um médico, mas como é que eu vou agora com 17 anos falar assim, doutor, eu quero ser pai? Não tem cabimento, né, Lê? Você vai ter que esperar pelo menos até o ano que vem, quando eu fizer 18, aí eu vou procurar um médico. Aí eu pensei, falei, que bonitinho, ele vai procurar um médico, né? Tá tudo resolvido. Ano que vem a gente descobre como que a gente vai fazer pra ser pai. Então tá, ficou meio que resolvido isso aí. Só que passou o primeiro mês, aí você sabe que a trouxa fez. A trouxa parou de tomar o anticoncepcional. Passou o primeiro mês. O que foi? Passou o primeiro mês, aí eu fiz o quê? Parei de tomar o anticoncepcional. Lá se foi um mês... Gente, eu já nem sei o que eu tô falando, porque apareceu uma benção aqui do meu lado e me desfocou. Só um minutinho, tá, gente? Pronto, problema resolvido. Gente, eu parei de tomar o anticoncepcional. E um mês depois, quando chegou lá o dia de vir Vocês sabem, vamos falar claro aqui, a menstruação. Quando chegou o dia de vir, eu fiquei meio assim, não veio, porque no primeiro mês atrasou um dia. Eu fiquei, não veio, gente, será que o Kaique pode ser pai? Será que é tudo enganação? E sei lá, eu ficava pensando assim, será que a médica não errou? Será que não aconteceu alguma coisa e é tudo mentira? Então eu fiquei na esperança de engravidar. Eu tinha 14 anos e até ali eu sempre pensei, não vou ter filho agora, eu vou ter filho lá com uns 26, 27 anos. Mas depois que eu descobri que o Kaique não podia ter filho, eu queria muito engravidar, porque eu queria mesmo que isso tudo fosse mentira. Então, o que eu fazia? Cada vez que era pra vir pra mim, eu ficava na esperança. Não vem, atrasa. Gente, com 14 anos, eu ficava torcendo pra estar grávida, porque eu queria que tudo aquilo fosse mentira. Então, assim, eu chorava demais e pedia, não vem. Aí vinha. Primeiro mês veio normal, segundo mês veio normal, terceiro mês veio normal. Aí tá bom. 5 meses depois disso tudo, a minha menstruação atrasou. Só que foi num mês estranho, um mês que eu estava passando o mês na casa da minha sogra. Muitas coisas acontecendo, né, gente? E o Kaique tava doente, o Kaique tinha... Como eu tava trabalhando demais lá no sítio, eu não tava dando atenção pro Kaique, porque eu tava trabalhando muito. E a gente não tava comendo direito. E o Kaique, ele é assim... Ele teve... A mãe dele falou que ele teve muita anemia quando era criança. Ele chegou a quase morrer por causa disso. Tipo, tendência a ter anemia? Não sei se existe isso. É alguma coisa assim. E se ele ficasse comendo besteira, ele ficava com anemia. E nessa época aí, um mês antes, ele tava comendo muita besteira. Porque eu chegava tarde. Tipo, eu chegava 8 horas da noite. E nisso ele já tinha comido qualquer pão ou pedaço de bolo, qualquer coisa, e já tinha ido dormir, porque ele trabalhava muito e tava muito cansado. Então a gente tava comendo tudo errado. Então a gente almoçava normal, mas durante a janta a gente sempre comia qualquer coisa. Ninguém jantava. E parece que o Kaique, por não jantar, ele ficou com anemia. E ele tava doente, ele foi se tratar na cidade que ele morava, Descalvado, que é a cidade que a mãe dele mora. E a gente tava passando esse mês na casa da minha sogra. Então quando a gente tava lá, a minha menstruação atrasou, eu acho que uns 6 dias. Só que eu achei que tava acontecendo isso porque a gente tava em outra cidade, porque tava na correria. Eu não me atentei, sabe? Eu não percebi que tava atrasado. Eu tava com a cabeça lá na anemia do Kaique. Só que, gente, meu marido lindo, maravilhoso, ele veio me perguntar, falou, Lê, nossa, a gente não comprou, né, aquilo lá. Aí eu, aquilo lá o quê? Aquilo lá. Deu o quê? Daí ele, pra aquilo. Daí eu, o que você tá falando? Aí ele, aquilo. Daí, gente do céu, o que esse menino tá falando?
Aí ele tava querendo me falar que ele não tinha comprado absorvente pra mim. E ele perguntou, e como você fez? Porque, né, já era pra ter vindo. Eu esqueci, Lê, me desculpe, minha mãe, isso, aquilo. Daí eu falei, olha, é verdade, era pra ter vindo. Oh, tá atrasado. Aí o Kaique pegou e foi falar pra mãe dele, olha, ele tá atrasado. Aí a minha sogra veio assim, será que ela tá grávida? Daí eu, tipo, eu já tava indignada, eu já tava muito brava, eu já tava muito estressada com aquela história toda, porque eu senti que eu tinha sido enganada. Então, tipo, eu tava achando que eles estavam usando com a minha cara. Tipo, ai, será que ela tá grávida? Tipo, ai, tirando com a minha cara, entendeu? E nisso, eu engordei nesse primeiro mês, acho que uns 4 quilos. E eu achava que era por causa do estresse, porque, gente, minha vida tinha bagunçado tudo, tava tudo estranho, a gente tava correndo pra um lado pro outro, o Kaique tava doente. Então eu achei que, tipo assim, eu tava comendo demais, aí eu engordei. E aí minha sogra falou, nossa, ela engordou mesmo. E ela tá atrasada, será que ela tá grávida? Amanhã você compra um teste pra ela, que a gente ia na cidade amanhã. Que a cidade, eu falo assim, minha sogra morava no sítio. Então a gente ia na cidade e era pro Kaique comprar. Daí eu fiquei, gente, eles estão zoando com a minha cara. Eu fiquei quieta, porque àquela altura eu tava na casa da minha sogra. Eu não tava muito confortável de estar um mês lá na casa da minha sogra. Inclusive, ela me tratava super bem. Naquela época tava tudo certo, tava tudo bem. Só que, gente, você passar um mês na casa de outra pessoa é estranho, não adianta falar. É estranho. Eu não tava confortável com essa situação. Gente, aconteceu muitas coisas nesse mês e tava tudo dando errado, então eu só achei que era coisa, sei lá, de estresse. Nossa, o vídeo já tá com 19 minutos, não sei como que eu vou fazer pra encurtar isso aí. Então, minha mãe veio visitar a gente. E aí eu contei pra minha mãe, falei, nossa, mãe, tô com umas dores de cabeça, um enjoo, uma coisa assim, minha mãe, você tá grávida? Aí eu falei, mãe, você esqueceu? Ah, mas não sei, pra Deus não é nada impossível, que não sei o quê, só faltava você tá grávida, ó, toma esse dinheiro aqui, porque a gente tá tudo esculachado, entendeu? Aí minha mãe, toma esse dinheiro aqui, amanhã você vai comprar o teste. No outro dia, a gente foi lá e comprou o teste. Como a gente morava, ó, um mês na casa da pessoa, já tô falando que eu morava lá. A gente tava ficando na casa da minha sogra, que era no sítio, a gente tinha que dormir na casa do tio dele quando o Kaique fosse no médico. E o Kaique tava fazendo uns exames. E o Kaique estava passando com a doutora Cristina, a mesma que fez a operação dele. Pois bem, na casa desse tio dele, eu peguei e fui fazer o teste. Eu entrei pra ir fazer o teste já na hora que eu ia tomar banho, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu tava lá fazendo teste de gravidez, né? Então, eu fui tomar banho e a casa do tio dele era, tipo, cheio de gente, entendeu? Uns primos dele, uns parentaiada lá. Aí, eu fui tomar banho e falei, na hora que eu tomar banho eu faço o teste, né? Isso, sei lá, umas 4 horas da tarde. Aí, o Kaique já entrou comigo, falou, não, eu quero entrar com você, a gente vai tomar banho junto, entendeu? Aí eu falei, nossa, vai ficar esquisito isso, tem um monte de gente aí fora, você não vai tomar banho comigo não, dá licença. Não, mas eu quero e tal. Então o Kaique ficou lá comigo. Aí eu fiz o teste, fiz o xixizinho lá, coloquei o palitinho, li todas as instruções, coloquei lá. E na hora que ele tirou, foi o Kaique que fez o teste, né? Porque, gente, pensando num homem comprometido, é ele. Aí ele fez o teste, colocou lá em cima de um espelho que tinha lá, um negocinho que tinha na parede da casa, do banheiro lá. Ele colocou o teste lá em cima, só que só tinha aparecido uma listinha só. Ele fez, colocou, apareceu uma, daí não sei o que eu tava sentindo naquele momento. Se era alívio, se era, sei lá, vontade de chorar, porque, gente, era muito importante pra mim ser mãe e saber que eu não ia poder nunca, era decepcionante. Mas ao mesmo tempo eu não queria ser mãe com 14 anos. Então, eu só senti uma coisa meio assim. Só que o Kaique, ele tava tão ansioso, querendo que eu tivesse grávida, porque ele realmente queria. A gente não tinha muita noção, sabe? De, gente, nossa vida vai mudar. A gente só queria ser pai. E que tudo aquilo fosse uma mentira. E o Kaique tava mais ansioso que eu. Então ele ficou lá olhando aquele negócio. E eu fui tomar banho. Falei, né, depois de tudo isso, você não tá esperando que você vai estar grávida, porque seu marido não pode ser pai, né? Então você não espera. Então em nenhum momento eu tava lá naquela expectativa. Já o Kaique, ele tava muito ansioso, querendo muito que desse positivo. Pois eu tô tomando banho, do nada ele grita, Lê! E ele começa a dar uns pulos do tamanho do, sei lá. Ele deu uns pulos que eu vou te falar. Nunca vi pular tanto daquele jeito. Ele, olha, olha, olha. A hora que eu olhei, que eu vi que tinha 2 pontinhos, eu falei, tem alguma coisa de errado, né? Porque o Kaique não pode ser pai. Então eu falei pra ele, olha, você já ouviu falar que esses negócios dão uns falsos positivos? Amor, você não pode ser pai. Do que você tá falando, amor? Não tô grávida. Aí eu saí lá pra fora. E a tia dele que, sei lá, a tia dele tem mais experiência. Eu não lembro se ela comentou que alguém fez, não sei. Ela contou alguma historinha lá e falou assim, não, se deu positivo, é positivo mesmo, que esses testes não erram. Aí, gente, eu fui pro quarto da tia dele, sentei na cama e comecei a chorar. Por quê? Porque assim, ao mesmo tempo que eu tava muito feliz por estar grávida, porque era uma coisa impossível, então eu devia considerar assim um presente de Deus pra mim, por acontecer uma coisa impossível. Gente,
assim, um sentimento estranho, porque a única coisa que passava na minha cabeça naquele momento era assim: se meu marido não pode ser pai e eu estou grávida, vai vir um nenê com problemas. Era a única coisa que passava na minha cabeça. Eu não tava feliz por estar grávida. Eu tava meio que assim, parecia que tava chovendo em cima da minha cabeça e cada gotinha falava uma coisa. Tipo, uma gotinha ia lá e falava assim: você, mãe com 14 anos, você tá ferrada. Outra gotinha caía: sua mãe vai te matar. Aí outra gotinha caía e falava assim: você sabe que se o Kaique não pode ser pai, essa criança vai nascer cheia de problemas. Aí vinha outra gotinha. Gente, mas uma mistura de sentimento que eu não sei explicar pra vocês o que eu tava sentindo naquela hora. Eu só sabia chorar. Aí depois disso, a tia dele, a mãe dele, veio me falar assim: você tem que ficar feliz, tá grávida, mais um bebê pra família e tal. E eles estavam muito felizes. E eu não tava entendendo muito o que tava acontecendo. Porque ao mesmo tempo eu olhava pra minha sogra e falava assim: gente, essa aí é a mulher que falou que meu marido não pode ser pai. Como é que ela tá comemorando? Aí eu fiquei meio assim. Falei, tem alguma coisa de estranho nessa história. Mas ao mesmo tempo a animação de todo mundo lá, o tio deles, os primos, tudo gritando: um bebê pra família. Então eu acabei sendo contagiada por aquilo lá, sabe? Então tava todo mundo feliz, o pessoal falando que ia comprar pão, que não sei o que, querendo comemorar a gravidez. Aí eu fiz o quê? Eu fui ligar pra minha mãe. Gente, se vocês soubessem o que eu senti nesse momento, eu tava feliz, contagiada pela alegria de todo mundo lá. E aí eu fui ligar pra minha mãe. No que eu ligo pra minha mãe, oi, mãe, todo mundo. Aí o que a pessoa inteligente faz? A pessoa coloca no viva voz. Porque eu achei que, como a família do Kaique, todo mundo saiu comemorando, pulando e gritando, eu achei que isso ia acontecer com a minha família. Só que não, né, gente? Aí eu liguei pra minha mãe, falei: oi, mãe, no viva voz, todo mundo escutando. Tipo, tinha um pessoal lá reunido. Tudo bem? Oi, filha, como você tá e tal? Minha mãe tinha ido lá ontem, né? Então, eu fiz o teste. Não me diga que deu positivo! Foi essa a reação da minha mãe. Ela deu um berro e tava no viva voz. Então, vocês imaginam, acabou com a graça de todo mundo que tava lá. Todo mundo ficou pra baixo, eu comecei a chorar, me deu um desespero, eu me tranquei no banheiro, comecei a chorar. O Kaique queria falar comigo, eu não queria falar com ninguém, eu desliguei o celular. E tipo, foi o melhor e o pior dia da minha vida ao mesmo tempo. Porque eu tava assim, grata por estar grávida, com medo do meu filho nascer com problemas. Porque era a única coisa que eu pensava: gente, se coloca no meu lugar. Se seu marido não pode ter filho e ele engravida você só consegue pensar que esse bebê vai vir cheio de doença, de problemas, enfim. Me perdoa, mas era isso que eu pensava. Eu só tinha isso na minha cabeça. Eu não pensava em outra coisa. Eu não pensava em como eu ia sustentar esse bebê. Eu não pensava que eu era mãe com 14 anos. Eu não pensava em mais nada. Eu só pensava assim: vai vir cheio de problemas. Eu não... Meu Deus do céu, vai faltar um pedaço. Gente, eu tinha 14 anos. Eu só conseguia pensar nisso. E foi nisso que eu pensei até o primeiro ultrassom. Eu ficava esperando o primeiro ultrassom como se fosse falar assim: eu só tava querendo entrar na sala pra ver qual pedaço do meu filho que ia estar faltando. Gente, é muito sério isso. Eu só conseguia pensar nisso, porque é estranho quando eu falo isso pra outras pessoas, porque elas ficam: gente, por que você pensava isso? Mas se coloca no meu lugar, meu marido não pode ter filho. Eu tô grávida, tem alguma coisa de errado. Eu ficava esperando a notícia ruim, eu ficava esperando, assim, não foi dessa vez, entendeu? Eu ficava esperando que eu ia perder, ou se eu não fosse perder, ia nascer faltando pedaços. Eu tinha 14 anos, e eu não entendia a situação. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, e no outro dia o Kaique tinha consulta com a doutora Cristina, eu entrei na sala dela. Eu falei que a minha sogra é essa médica e tal. E eu tava suspeitando muito da minha sogra, porque eu comecei a achar que ela tinha falado pra mim que o Kaique não podia ser pai porque ela queria que eu engravidasse. Eu achei que ela tava querendo aquela situação. Então, quando eu fui no postinho de saúde no outro dia, eu fui lá e falei com a doutora Cristina. Falei: olha, eu sou esposa do Kaique, assim, assado. Você fez uma operação nele, assim, assado. E agora ele não pode ser pai, só que eu tô grávida. Aí ela: mas quem foi que disse que quem fez essa operação não pode ser pai? Aí eu falei: foi a senhora que falou, né? Dela: não disse isso, em momento nenhum eu disse isso. Aí minha sogra falando que ela tinha dito, que fulano tinha dito, que ciclano tinha dito. Aí começou uma confusão de quem disse, quem não disse. E a médica falando: não, inclusive eu tenho um sobrinho que fez essa cirurgia e tem 7 filhos. Aí minha sogra: é verdade, fulano fez essa cirurgia e também tem filho. Aí eu comecei a ficar com raiva da minha sogra. Naquele momento ali eu olhava pra ela e falava assim: foi tudo planejado. Ela planejou isso. Aí eu comecei a ter medo da minha sogra, porque, tipo, ela era uma pessoa tão boa, tão carinhosa, tão acolhedora comigo. E aí, o fato de eu começar a pensar que ela tinha feito isso de propósito, começou a me preocupar sobre o caráter dela. E eu comecei a ficar com muito medo de estar naquela situação. Só falava pro Kaique que eu queria ir embora.
Gente, já acabou a bateria do celular, o celular desligou, eu já parei de fazer almoço e tô voltando aqui agora. O vídeo tá muito grande, porque assim, tem muita história. E isso, gente, que eu encortei muita história da minha gravidez, muito mesmo. Teve muitas coisas que eu não falei, teve rolos, porque vocês imaginam só. Sua sogra fala que seu marido não pode ter filho. Né, se coloca no meu lugar. É lógico que eu briguei com a minha sogra, eu briguei com a minha mãe porque ela não foi compreensiva comigo. Eu tinha 14 anos, eu briguei com o Kaique. No dia que eu descobri que eu tava grávida, assim, eu briguei com muita gente, porque assim, eu queria botar a culpa do que tava acontecendo em alguém. Não era culpa minha, entendeu? Eu não queria me culpar por aquilo. E eu me sentia muito culpada. Aí que eu queria jogar a culpa nos outros. Então eu joguei a culpa na minha sogra. Porque foi essa mulher que falou que o Kaique não podia ser pai. É tudo culpa dela, essa cobra e não sei o que. Aí minha mãe também, por que ela não entende? Todo mundo da família do Kaique ficou feliz. E da minha família é isso que eu tenho, sabe? O Kaique, eu olhava pra ele e falava assim, é tudo culpa sua, como você deixou sua mãe me enganar desse jeito? Ai, por que vocês fizeram isso? Isso foi um teatro? O que foi isso? Gente, eu culpava todo mundo mesmo. Vou ligar aqui pra ver se melhora. Eu só queria culpar todo mundo e culpar todo mundo mesmo. Todo mundo tinha culpa, menos eu. Isso foi no dia, tá, gente? Depois a gente acaba amadurecendo e eu percebo quanto eu fui infantil de ter acreditado nessa história sem ter confirmado antes com a médica ou pedido um exame, sei lá. Muitas e muitas confusões aconteceram aí. Tanto que eu queria vir embora de todo jeito. Eu só queria vir embora daquele lugar que eu falo que é a cidade onde ele morava. E como o Kaique já tava melhor, os exames dele tinham dado tudo bem, a gente voltou embora, ele voltou a trabalhar. E nisso eu fui fazer o exame de sangue. Eu voltei pra trabalhar, só que eu já voltei num dia, já liguei pra marcar o exame de sangue. E no outro dia eu ia voltar a trabalhar. Pois no outro dia, quando eu fui voltar a trabalhar, o meu chefe, meu patrão, sei lá eu como que eu posso chamar, ele já sabia da gravidez. E eu não tinha contado pra ele no dia que eu voltei, porque eu queria ter certeza, sabe? Fazer exame de sangue pra ter certeza. Porque você sabe que exame de farmácia a gente fica meio assim, né? Ainda mais eu que era a primeira vez, né? Então, gente, eu fui fazer exame de sangue. E quando eu voltei, eu tava com o exame na mão e fui falar pro patrão, né? Que eu tava grávida, porque eu tinha que falar pra ele, né, gente? Ele era meu patrão. E eu entrei lá pra substituir a minha cunhada no período de licença maternidade. Eu imagino, eu engravida. Eu sabia que ele ia ficar bravo. Mas ele não sabia da história toda, né, gente? Porque, fala a verdade, você acha que seu marido não pode ser pai, por que você vai tomar anticoncepcional? Então, assim, muita gente me julga e fala, ah, mas você devia ter continuado a tomar. Gente, anticoncepcional dá dor de cabeça, tem um monte de efeito colateral. Você acha que eu ia ficar tomando à toa se eu achasse que meu marido não podia ter filho? É claro que não, e nem você. Vocês não iam tomar. Quem ia tomar? Se você não precisa tomar anticoncepcional, por que você vai tomar? Então não tomei, e não tomaria. Podia voltar pra essa época que eu não voltaria, gente. A não ser que eu soubesse de tudo que ia acontecer depois, eu não ia tomar. Gente, esse foi o resumo da minha gravidez. Eu não conheci minha sogra. No dia que eu conheci minha sogra, ela falou que o meu marido não podia ser pai. Eu engravidei, achei que ele não podia, porque minha sogra me falou que ele não podia. E eu engravidei. E depois disso tudo, eu ainda tinha um medo de ter uma criança cheia de problemas, como eu falo assim, doenças. Eu não sabia, eu tava pronta pra qualquer coisa naquela altura. Então eu fui fazer o exame de sangue e quando eu voltei pra contar pro meu patrão que eu estava mesmo grávida, porque o exame de sangue tinha dado positivo, eu desci até, tava com o papel na mão. E quando eu desci, eu encontrei minha cunhada na curva, assim, da casa. E ela falou assim, olha, o seu Zó tá muito bravo com você. Mas eu não entendia por quê, né, gente? Eu achava que ele não sabia, porque eu não tinha contado, o Kaique não tinha contado. A gente não sabia que as pessoas tinham contado já pra ele, né? Quando eu cheguei lá pra falar pra ele, olha, voltei, amanhã eu volto trabalhar e tal, só que eu tô grávida, eu abri a porta, ele já, suma do meu sítio agora, eu quero você e seu marido fora desse sítio agora, eu quero vocês fora desse sítio. Como que você entra pra substituir uma pessoa que tá grávida e você engravida? Você grávida não serve. Como é que você vai carregar peso grávida? Como é que você vai limpar a casa estando grávida? Eu não posso, eu já errei em ter contratado você, que você tem 14 anos e ainda você me engravida, você é incompetente. Ele me xingou muito, 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 muito. Depois eu descobri que tinha mais coisas por trás disso. Mas na época eu achava que tudo aquilo era por causa da gravidez. Então eu entendi ele. Falei, não, ele tá bravo, né? Porque imagina, você contrata uma pessoa pra substituir sua empregada que tá grávida, aí a pessoa engravida. Complicado. Mas só que ele começou a falar que a gente tinha que sair de lá com 7 dias. Aí imagina, eu descobri que eu tava grávida, meu marido perde o emprego e eu perco o emprego. Tudo no mesmo dia.
Imagina isso. Você acaba de descobrir que tá grávida, você e seu marido perdem o emprego e a casa que vocês moram. Porque a gente morava no sítio de caseiro, então ele fornecia a casa. Então você tá na rua. Você acabou de descobrir que tá grávida e tá na rua. E você e seu marido desempregado. Bom, gente, essa é a minha história da minha gravidez. Gente, tá cortando o vídeo que eu já tô sem espaço. Então vou ter que editar esse vídeo, postar. E depois eu continuo essa história pra vocês, se vocês quiserem, tá bom? Bom, mas resumindo é isso aí, gente. A minha gravidez na adolescência, o dia que eu descobri foi isso aí. Então, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.